manhã de segunda-feira, dia 20 de abril. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio 105 FM a prefeita Chica e também a secretária de Educação, a Joana Demore. Vários assuntos, né, de relevância aqui para toda a nossa comunidade de Salete, mas um assunto que acabou gerando bastante repercussão sobre a redução do salário dos professores da creche. Primeiramente, bom dia, prefeita Chica, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para a secretária Joana Demore. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É um assunto bastante complexo, né, que gerou aí bastante repercussão, a redução do salário dos professores da creche. Aí a pergunta pode ser também direcionada à prefeita e à secretária, que pode fazer uma explanação um pouco maior. Prefeita, qual a legalidade de reduzir o salário dos professores? Marcos, assim, a gente tem como os ACTs, na verdade, são contratados, né? Então não são efetivos. Dentro do contrato de trabalho deles existe a possibilidade de redução de carga horária, né? Então a gente foi por essa legalidade que a gente tem como, né? Então a gente até estava aguardando toda um posicionamento da AMAV, da FECAM, né? A gente tomou atitude, na verdade a gente já havia falado com elas, né? Com as professoras da creche, que não são todas as ACTs, né? Mas a grande maioria se concentram na creche, são 41 professoras na creche. Sim. Então, que são ACTs. Então a gente viu esse volume, não tinha como manter ele, né? Por toda a previsão que a gente tem, foi dessa forma, mas a legalidade existe pelo contrato de trabalho delas, né? A gente falou com o jurídico, tanto o nosso jurídico quanto da AMAV, então assim, dentro da legalidade está, né? Então, como redução de carga horária, daí a Joana pode explicar melhor sobre por que das 10 horas, né? Manter as 10 horas para todas, né? Então, acho que assim, foi uma atitude que a gente não quis de momento algum, porque a rescisão do contrato, também dentro do contrato existe a possibilidade da rescisão. Sim. Então, a gente sabe que a primeira atitude da gente não é rescindir contrato de ninguém, independente se é um cargo comissionado, ACTs, principalmente, né, professores, que também são necessários, a gente sabe que tem a necessidade, todo mundo tem uma programação na vida, né? Sim. Então, assim, dessa forma que a gente pensou, no primeiro mês a gente não fazer a redução de salários, né? Mas não a demissão de ninguém, para não prejudicar famílias, muitas vezes, até não só famílias, como todo um contexto geral, né, Marcos? Já está havendo essa dificuldade de não haver a creche para essas mães e pais que são de outros ramos, né, trabalharem. Então, acaba agora a gente também tendo que tomar essa atitude. Mas a orientação e a discussão dentro de grupos de prefeitos era para demissão? Havia, sim, ou a rescisão do contrato, né, para os professores. E como assim, a previsão inicial é de 31 de maio, né? Havendo possibilidade de estender essa previsão de reinício das aulas. Então, assim, todos nós discutimos dentro do grupo e dentro do grupo de advogados também da AMAV e da FECAM, teria a possibilidade de rescindir contrato, de redução de carga horária e redução de salário automaticamente, né? Então, ou de só suspender o contrato sem remuneração também. Né? Existe toda uma pauta lá que teria várias situações que poderiam ser feitas, né? Então a gente optou por essa já antes, de antemão, porque estava muito demorado, assim, né? Muito discutida essa questão, porque cada município tem suas particularidades. Sim. A nossa particularidade é que a concentração maior está na creche de ACTs. Em outros municípios não, estão naquelas em escolas, né? E naquelas atividades que está sendo feito. Então, eles não teriam a redução da carga, porque eles estão o tempo todo mantendo essas aulas online. Então, por isso que a gente tem a concentração, é uma particularidade, cada município tem as suas particularidades. A nossa é uma, Dona Ema, Vitimarsum, Mirim-Doce, são menores, as cidades também é outra particularidade. A gente viu, tem a Atalanta, né? O Sassá também estava falando bastante. Então, assim, a preocupação da gente é toda, minucioso, né? Não dá de generalizar em alguns fatores, né? Então, por isso que a gente tomou dessa forma a atitude. É uma decisão administrativa e não política. Com certeza, Marcos. Se fosse política, a gente deixava tudo
tranquilo, todo mundo recebendo, todo mundo, né, não é a questão de não estar trabalhando ou estar trabalhando. Agora, a questão que a gente tem que analisar os números do que a gente... Só quem está dentro da administração, só quem está lá na frente, vendo os números que tem, a Joana também sabe dos números dentro da educação. Então, assim, a gente tem que tomar alguma atitude, porque vai chegar na frente... ano passado a gente já teve a situação de chegar ao final do ano e nós termos que tirar do recurso próprio mais de R$200 mil para fazer a rescisão com os ACTs, né? Então já saiu do recurso próprio, já não é Fundeb, não é salário de educação, não é nada, é do recurso próprio da prefeitura. Então isso acaba a gente já se preocupando, porque quando chegar no final do ano vai ter que fechar a conta, né? Isso vai ter que, com dinheiro, a gente vai ter, ou vai sobrar dinheiro, ou vai faltar, não sei, mas a gente vai ter que cuidar, porque é fim de mandato, a gente tem que trabalhar tudo normal. Então tem que ser cuidado até final do ano desses recursos e começar agora a cuidar já, né? Joana, uma decisão difícil, mas também com a própria classe. Uns que estão nas atividades diariamente e esses que acabariam reduzindo também as atividades. Talvez também tenha esse entendimento? Isso, Marcos. Então, assim, semana passada até estive aqui falando como ia funcionar as aulas online, né, para os demais professores e alunos da rede municipal, onde o ensino ele é obrigatório de 4 a 17 anos. Os 6 primeiros passos, nós temos as atividades até agora, até o momento de semana passada, sem nenhuma atividade. Então, assim, os alunos não estavam recebendo, os pais não estavam recebendo atividades. Por quê? Porque a gente tem que organizar. É uma instituição diferenciada no nosso município. Os alunos eles vão das 6 horas da manhã até as 18 horas, então é um período integral. Nós temos professores que trabalham 30 horas, temos professores de 40 e temos os professores de 20 horas. Então, nós temos um grupo de professores muito grande. E a gente organizou, na semana passada nós fizemos uma webconferência com todas as professoras do município, da creche, né? Então, assim, elas participaram da webconferência, onde nós anunciamos essa nossa ação, né? Como a prefeita já falou, é uma ação que a gente tem que tomar devido já à redução, né, de verba que vem do Fundeb. Então, assim, não é que o Fundeb não vai mais vir. Ele vai vir, só que ele é composto de alguns impostos, de algumas rendas que arrecada no município e no estado. E a gente já teve redução nessa primeira quinzena. Então, assim, a gente precisa reduzir a carga e automaticamente reduz o salário também dos professores dos CI primeiros passos. Hoje, para a gente ter uma ideia, esses 41, né, 41 professores, qual o valor mensal cheio e agora com essa redução, quanto que fica? Isso, então nós temos 41 professores, nós pagamos mensalmente um pouco mais de 109 mil, né, com essa carga atual deles, e com a redução nós vamos estar pagando aproximadamente 37 mil. Então, a gente vai ter ali mais de 70 mil com essa redução de carga horária. A gente até realizou uma enquete, a gente viu que as pessoas também falam, olha, vários setores estão com redução. Se também tomasse uma decisão de não reduzir, teria problema dentro da questão que a gente fala da própria classe de professores na sua avaliação, secretária? Isso, Marcos. A gente ouviu, né, os professores das outras unidades, eles tiveram uma semana de muito trabalho. As atividades chegaram às famílias, né, elas chegaram muito bem explicadas. A gente vai estar fazendo esse trabalho semanalmente. Os professores estão, sim, cumprindo a sua carga horária. Então, por que reduzir só da creche? Porque lá na creche, os pais, as crianças são de 0 a 3. Os pais estão com a dificuldade de onde deixar essas crianças. Então, se nós estivermos mandando atividades para 30 horas, por exemplo, o professor teria que mandar várias atividades para cumprir a sua carga horária. E os pais não teriam condições de estar desenvolvendo com seus filhos em casa. Então, tem essa preocupação também com os pais que já estão passando por dificuldades de onde deixar os seus filhos, né? Sim. Prefeita, houve muitos questionamentos. Por que não cortar outras despesas para não cortar o salário dos professores? Sim, Marcos, a gente já está tomando outras atitudes, né? Como a redução de salário da prefeita, do vice, né? Dos comissionados,
até mesmo as gratificações, né? Então, como eu falei no início, a gente está evitando as demissões inicialmente, né? Esse mês que está passando agora de abril. Então, nada impede daqui a pouco de mês de maio começar a ter que tomar medidas mais drásticas, talvez seria a palavra, ou de repente acaba prejudicando famílias, né? Então, a gente está tentando segurar essa questão de demissões, porque é um problema social, né? A demissão acaba gerando para o município também, né? E gerando aí uma perturbação de algumas pessoas, né, na vida dessas pessoas. Então, a gente está tentando equilibrar. Eu acho que o nome agora é equilíbrio das finanças com a preocupação com o outro, né, com as pessoas que estão ao redor hoje trabalhando com a gente. A gente sabe que tem coisas que são necessárias continuar, como até mesmo os contratos de terceiros, né? A gente é muito questionado por isso também. Mas, assim, a gente tem hoje a questão, vamos dar o exemplo das câmeras de segurança. Hoje as escolas não estão funcionando, né? Então, a gente já conversou já na semana, fazem uns 10 dias que a gente conversou com o pessoal das câmeras. Estão vindo agora nessa semana, a gente vai suspender o contrato por 3 meses, né, pelo menos. Então, assim, a gente vai converter uma particularidade em alguns lugares para continuar funcionando. A gente vai ter uma conversa, porque não é só simplesmente chegar e suspender, né, todos os trabalhos que a gente tinha até agora, né? A gente tem o Senai, que fazia tinha a escola, né, de projetos lá. Então, tinha todo um programa, a gente tinha um cronograma até final do ano de tudo, né? Tanto financeiro quanto na escola também. Então, isso mudou tudo de repente. E não se arruma a casa em 15 dias, ou que seja um mês, já faz a pandemia, mas a gente tinha a esperança de que final de março a coisa mudaria, início de abril mudaria. Então, foi tudo aos passos, né? Então, acho que o prejuízo é de todo mundo. Comércio, todo mundo está sentindo isso, né? As facções, as indústrias, todo mundo está sentindo essa situação financeira, né? Então, assim, a gente hoje tem terceirizados, a gente já suspendeu algumas roçadas que eram terceirizadas, hoje a gente está fazendo só com a nossa mão de obra também, vamos ter que se virar dessa forma, né? Então, a gente suspendeu todas as obras que não são do Estado, nem governo federal, que demandaria a programação que a gente tinha financeira do município também foi suspenso por hora, né? Somente as básicas que são necessárias. Então, a gente também suspendeu. Falei do contrato das câmeras, a gente tem a outra situação que tem outros contratos terceirizados que a gente também vai suspender. Aluguéis também a gente vai ter aí uma negociação, o que não vai ser suspenso, né? Que não é mais útil, a gente vai... alguma sala talvez vai ter que suspender totalmente o aluguel, mas outras que estão sendo usadas a gente vai negociar aí para ver se consegue uma redução, né? Então, tudo isso a gente está trabalhando, mas tem tipo um contrato que é com a Janilde Lenze, né? Que é a pessoa que mantém todo o sistema que é dos ministérios, né? É o Siconv, que é um sistema que ela tem conhecimento para mexer. Não pode chegar qualquer funcionário hoje e mexer nesse sistema que não vai entender. Nós vamos perder verbas, nós vamos perder prazo de verbas que estão sendo executadas, como os calçamentos e outras também, né? Até mesmo o SF1, que é do Estado, não é só o Ministério nem governo federal. A gente está falando de governo estadual também. Então, não adianta colocar uma pessoa que não tenha conhecimento, né? Então, mas assim, vai ser conversado com ela também. Mesma coisa a questão do Rubens, que é a tributação, que é dentro do mesmo contrato. Então, tem coisas que se mexer vai dar prejuízo, não vai dar, né? Então, tem que ser continuidade disso, né? Então, por isso que eu gostaria de explicar essa situação, que não é simplesmente suspender tudo que a gente tem. Sim. A gente tem que analisar o que pode ser mexido, né? Qual a orientação da AMAV e FECAM neste momento e quais os municípios que devem fazer o mesmo que Salete nessa questão dos professores? Dos professores, a gente viu que tem alguns municípios que já estão tomando atitude também, né? Como eu falei, como são particularidades, alguns estão fazendo... a gente depois viu que houve outras situações que daí acabou esse assunto dos professores esse final de semana ficando, né, dos ACTs um pouquinho de lado, porque tinha outros assuntos que estavam sendo mais polêmicos, que seriam os decretos tipo de Itapema, de Balneário. Então, essas coisas começaram a surgir lá dentro do grupo. Mas se pode lá, por que não pode aqui? Então, ficou discutindo outros assuntos e acabou ninguém mais se manifestando Sim. como iriam fazer. Existiam vários fatores, né? Alguns iam suspender os contratos, né, sem remuneração. Outros iam acabar
percentuais também, dependendo do que tinha de hora-aula, né? E como a Joana mesmo mencionou. Então, assim, outros iam redirecionar para outros setores, né? A gente fez esse redirecionamento na questão dos motoristas, a gente fez isso, né? Que para também ter essa questão, a gente deu férias para os motoristas da saúde, né? Ficaram só 2, e o restante vai ser feito uma escala com os motoristas da educação, para redirecionar o trabalho. Quem não tem férias, não tem licença, né? A gente acabou, quem tinha licença e férias, a gente acabou dando férias e licença. E quem, ainda mesmo assim, tem alguns que poderiam ser dados, mas a gente acabou optando por fazer essa escala na saúde, né? Então, para poder também redirecionar eles aos cargos. E assim aconteceu em outras cidades, né? Tipo as merendeiras, né? Até as meninas que são nos serviços gerais, também está sendo redirecionado. Né? Tem gente trabalhando na saúde, né? Na limpeza, tem outras pessoas em outros locais para poder cumprir pelo menos uma parte da carga horária para poder receber o salário. Porque senão também seriam famílias que seriam prejudicadas porque a gente tem a liberdade de demitir, mas não é isso que a gente quer. Né? Então, assim como você perguntou para mim, assim, são atitudes políticas ou administrativas? Em nenhum momento, agora nós estamos falando em política, a gente está falando em administração, que é isso que a gente precisa fazer agora, administrar e ter o equilíbrio, né, Marcos? Outro questionamento, o corte no salário do servidor público, ele poderia acontecer somente com a queda da arrecadação. Já ocorreu a queda ou ainda é uma previsão que se tem? Nessa primeira quinzena, Marcos, comparado com o ano passado, a gente já teve uma redução de 58%. Né? Então, a gente já percebeu que foi além do que tinha do governo do estado, disse que aproximadamente próximo dos 50%. A gente já viu, é uma tabela que não é só nossa aqui, a nossa tinha dado um pouquinho além disso, tinha dado 64%. E daí a MAV passou uma relação, né, para a gente, um levantamento da Fazenda, que deu 58% a redução já nessa primeira quinzena de ICMS. A gente está falando em arrecadação do ICMS. Então, é um baque muito grande em valores, né? Como disse a Joana antes, né? Então, isso vai refletir lá no Fundeb também, né? A arrecadação. Então, ela já teve essa redução em valores também, que dá mais de R$70 mil também nessa redução. Então, a gente sabe que isso vai ser, Marcos, e agora a tendência é só piorar. Não é? A gente tem assim números que a gente sabe que a previsão dentro do grupo de prefeitos a todo mundo, não é a Chica que está assim meio preocupada e muito preocupada. A gente tem tido assim bastante, vou dizer até a palavra apavoramento, assim. A gente sente em todos os prefeitos. Isso não é a de 7 mil habitantes. A gente fala de Rio do Sul, a gente fala de cidades maiores, cidades menores que a nossa, como Atalanta, que é o Sassá, que a gente percebe isso. Então, essas pessoas também, esses prefeitos com menor população, tudo é proporcional. Né? Então, todo mundo tem o seu ciclo de atividades econômicas e é isso que vem. E nós andávamos assim num pico, como a gente estava lá em 8º, já viemos na economia do Alto Vale, então a gente sentiu muito isso, porque o nosso ICMS estava nos ajudando bastante essa arrecadação, né? E também, assim, prorrogamos o IPTU, todos os impostos para frente, tudo isso faz diferença no final, né? Mas a gente fez tudo isso para quê? Para ter o equilíbrio e ajudar também as pessoas que moram na nossa cidade, que nossa preocupação é o cidadão sauletense, não é o equilíbrio financeiro, sim, mas a preocupação sempre é em prejudicar menos pessoas possíveis, né? Sim. Secretária Joana, eu conversei com uma professora de uma creche de Itaió. Eles estão trabalhando, mandando as atividades e dando suporte aos pais através do WhatsApp, né, fazendo uso normal da plataforma Educacim, que é uma forma de controle e planejamento da Secretaria de Educação. Né, os trabalhos ainda não pararam, uma orientação, inclusive, lá do secretário de Educação. Poderia ser feito aqui em Salete o mesmo que está sendo feito em Itaió? Isso, Marcos. Então, é o que vai estar acontecendo a partir desta semana. Né, os professores eles vão estar utilizando o portal do Educacim, onde ele vai fazer o seu planejamento de uma atividade semanal para mandar para casa, para os pais. Essa atividade o professor tem a liberdade de usar, se ele quer fazer através de vídeo, ou uma atividade que ele vai estar explicando também através dos grupos de WhatsApp.
e o professor vai estar planejando essa atividade e segunda-feira ele vai fazer o planejamento. Na terça-feira, ele vai estar disponível aos pais para dar os esclarecimentos ou até para conversar um pouco com a família da criança, né? Então, também foram criados grupos de WhatsApp e o professor já utiliza o portal do Educacim para fazer esse planejamento. Desses 41, há alguma resistência ainda assim? Então, Marcos, a gente lançou a ideia na semana passada, né? Na quarta-feira, os professores são comunicados para estar indo à Secretaria de Educação para assinar, né, esse termo é um termo aditivo dentro do contrato deles, onde fala sobre a redução, e a partir, então, de quarta-feira, após a assinatura deles, que vai estar sendo feita a redução da carga horária do salário deles. Aí eu vou perguntar já para a secretária Joana, e a prefeita também pode responder. Vocês temem ser lembrada? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pela desvalorização do profissional da educação, ou os profissionais vão entender por se tratar de medidas necessárias e dentro da legalidade? Então, acredito que eles vão entender, né, porque nós estamos valorizando todos desde o início da gestão. Então, sempre que vem o aumento ali no início do ano, a prefeita sempre acabou fazendo dentro da legalidade todos os ajustes que veio dentro do salário do professor. A valorização do professor não é só o salário, né? É a gente estar fazendo melhorias na escola, no local de trabalho deles, é estar proporcionando cursos para eles. Então, assim, a valorização vai muito além do salário. Acreditamos que todos entendem essa fase, né? Esse momento é um momento que a gente não estava previsto, né? Então, assim, que todos possam realmente acreditar que não estamos aqui em nenhum momento desvalorizando este grupo dos 100 primeiros passos. Muito pelo contrário, é uma das unidades em qual nós fizemos uma grande reforma. E também sempre se questionava muito, as outras escolas fazem paradas pedagógicas, fazem emenda de feriado e nós não. Então, na gestão da prefeita Chica, a gente sempre apresenta um calendário escolar, onde eles fazem de igual para as demais unidades escolares. Acho que isso também é uma valorização do professor. Prefeita. Marcos, assim, acho que a valorização é como disse a Joana, né? A gente não deixa de valorizar ninguém, a gente quer isso, né? Então, só que existem, muitas vezes as pessoas dizem, mas não, a prefeita não valoriza. Não, a gente valoriza, não é porque a gente não está lá, de repente, fazendo coisas absurdas, talvez seria a palavra, para dizer assim, não, eu estou, né, valorizando o professor. A gente faz dentro da medida do possível, né? Então, como disse a Joana, algumas coisas eram as reclamações que a gente tinha, a gente tentou adaptar sempre o repasse de aumentos também de salário. Então, a Joana pede para fazer, vamos contratar para fazer uma palestra, um curso, participação. Nunca se disse assim, não, o professor não pode participar, vamos economizar nessa parte. Então, quando as coisas andam normalmente, a gente não tem problema a gente valoriza todas as áreas. Eu acho que toda a área é muito importante. A do professor mais ainda, porque a gente está falando de creche, cuida da nossa criança que está lá, que enquanto os pais estão trabalhando, né, a criança está lá sendo cuidada e muito bem cuidada. Nossas crianças são sempre muito bem cuidadas pelos professores, né? Então, é isso que eu digo. A gente vê a valorização que eles têm que ter, porque eles nos dão o respaldo do cuidar bem das crianças, né? Isso que é importante e que a gente vê que esse retorno os pais vêm falar para a gente. E a gente vai lá visitar, a gente viu que isso acontece. Então, assim, jamais é uma forma de não valorizar. Só que a gente vê que, assim, entre a palavra valorização e a gente ter que tomar uma atitude administrativa, acaba atingindo e as pessoas usam isso, né? Eu não digo elas próprias, né, as professoras, mas, assim, a gente vê muitos comentários maldosos. Eu acho que é isso, a maldade, sabe, Marcos? O que me entristece é algumas pessoas usarem como maldade, usarem como politicagem essa situação. Eu acho que não é hora disso. Eu já falei outra vez, quando eu estive aqui contigo, Márcio, nós estamos vivendo uma pandemia, isso nós estamos falando é mundial, né? Então, assim, cada um tem as suas particularidades, cada um tem dentro da sua casa. Eu tenho que tomar uma atitude dentro da minha casa de economizar de alguma forma.
né? Então, a prefeitura é uma casa, só que é uma casa onde o dinheiro é de vocês, é do cidadão, né? Então, a gente tem que cuidar mais ainda, é dinheiro público. Então, assim, e eu tenho a responsabilidade, né? A caneta está na minha mão, está na do secretário, que assina também a despesa. E, assim, no final, quem vai ter que responder isso, né, administrativamente por uma improbidade, alguma coisa, é a prefeita. Né? Então, eu estou sempre fazendo o que é certo. Nós estamos fazendo o que é certo, toda a administração. Então, daqui a pouco, a gente vai responder por ter uma improbidade. E a gente tem que tomar essas atitudes que muitas vezes não agradam o professor nessa hora, mas eu gostaria que todos entendessem que eu não estou falando aqui em forma alguma de maldade. Eu estou falando de atitudes administrativas. Caso o governo suspenda as aulas até o final do ano, a prefeitura vai manter esse pagamento ou pode tomar outra medida que seria, então, a exoneração? Assim, nós temos, essa, como eu te falei antes, Marcos, mês de março, é até final de março, né? Eu acho que todo mundo viveu essa tensão, está vivendo alguns setores ainda, como restaurante, como academias, né? Os bares, todo mundo está vivendo uma tensão todos eles, os que já abriram até mesmo o seu comércio, né? A facção que voltou a trabalhar, todo mundo, a indústria, todo mundo está sentindo o drama agora, né? Do que aconteceu nesse mês que passou. Mas nós vamos ter vamos dizer, o resultado do mês que passou, mais o mês de abril, porque nós estamos falando em voltar a trabalhar alguns setores só 31 de maio. Né? Então, assim, até mesmo o setor de eventos, todo mundo está prejudicado. Aquele que tocava uma musiquinha, que vivia da música, né, Marcos? Então, a gente está falando das minuciosidades agora, porque a gente não está falando de um setor, né? A gente veio aqui para falar dos professores, mas a pandemia está atingindo todo mundo. Então, está todo mundo sentindo agora. É isso que a gente está vendo, que daqui a pouco tem que ter atitudes agora bem calmas. Não, agora a gente viu que não dá, mês de maio vamos ter que mudar mais algo. Então, tem que ser tomada eu sempre digo, viver cada dia, né? E tentando fazer as atitudes mais equilibradas possíveis para ter o menor resultado negativo lá na frente. Eu não falo só em resultado negativo financeiramente, Marcos. A gente tem que hoje se abraçar a causa e não viver da maldade, né? De aproveitar esse momento para fazer qualquer atitude para dizer assim, não, vamos fazer isso para prejudicar alguém. Não, de forma alguma. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu quero tentar fazer o melhor possível para as pessoas não terem um resultado assim, da gente fazer alguma coisa que prejudiquem as famílias. Daqui a pouco, em maio, eu vou ter que fazer alguma coisa que talvez desagrade algumas pessoas, vai ter, mas a gente está segurando para não, Marcos. Tá? Sim. Você comentou, né, sobre a redução do seu próprio salário, também do vice, né, dos secretários. Além disso, outras medidas que deverão ser adotadas dependendo de toda essa situação, ela continuar ou não. É isso? É isso que a gente está analisando, por quê? Agora a primeira quinzena já deu 58% a menos. Quando chegar ao final do mês, a gente vai ter um outro resultado, um outro número. Sim. Mas maio, a previsão é menor ainda. Né, de o percentual ser maior, né, da arrecadação ser menor. A gente está falando o IPTU, digamos, essa semana a gente começou a distribuir os carnês e tal, algumas pessoas já tinham esse dinheiro reservado, já estão pagando, a gente até agradece essas pessoas, porque esse dinheiro ajuda muito, né? Só que a gente tem que reservar esse dinheiro porque, assim, eu vou dar o exemplo do SF1, que é da saúde, que ele não pode parar porque tem um tempo para terminar essa obra. Então, assim, o material é por conta do Estado. Sim. Né? 250 mil veio para o material, mas a mão de obra tem que ser paga pelo município. As melhorias, todo o percentual, toda a verba que vem tem que ter um percentual para a saúde, para a educação, que são reservados. Né? Verbas, que eu digo, até mesmo a arrecadação também. Todas elas têm que ter a reserva para esse setor. Só que a gente tem que concentrar uma reserva para fazer esse tipo de coisa como o SF1. Né? Então, a administração tem vários detalhezinhos que muitas vezes quem não está no dia a dia da administração ali dentro da prefeitura não vai saber desses detalhes. Então, a gente pediria, assim, qualquer pessoa que tenha dificuldade de entender o porquê de algumas atitudes que vão até na prefeitura, a gente está lá para esclarecer qualquer dúvida de qualquer pessoa. Prefeito, alguns vereadores têm relatado que a prefeita não convoca os mesmos para tomar algumas decisões.
é preciso acionar os vereadores para a tomada das decisões administrativas? A prefeita tem respeitado o Poder Legislativo, não somente neste momento, mas durante seu mandato? Marcos, eu acho que nesse momento de pandemia, mais ainda a gente tem que se unir, né? Agora não é hora de fazer politicagem, eu acho que é essa a palavra, né? Não é hora de a gente... eu nunca fui de atacar ninguém, não quero atacar ninguém, não vou por isso, né? Fazer isso de forma alguma. Como eu falei para ti, eu detesto essa coisa da maldade, né? Do ser humano, aquela coisa que vem por fazer a maldade ou fazer a politicagem por fazer, né? Ser contrário a prefeito ou ser contrário a um vereador por ser, né? Por eu ser de um partido A, o partido B, o partido C, isso não existe. Eu acho que agora a gente tem que se unir. Em momento de pandemia, em momento de problemas, não é hora de atacar ninguém, não é hora de fazer nada disso. É hora de a gente se unir. Então, assim, a gente tem essas restrições da pandemia, né, de não reunião e tal, né? Sim. Então, a gente está tentando aí, elas até solicitaram essa reunião e eu pedi que fosse somente com o presidente da Câmara, né? Porque a gente não quer essa reunião, até porque a própria vigilância sanitária está em cima, né? Vem ali na prefeitura fiscalizar, a gente não está livre, leve e solto, como diz o outro, né? Estaria dando um mau exemplo também, né? Sim, por isso que a gente optou por essa situação, né? Então a gente reuniu só os 3 que são da base, tentando explicar as coisas para eles repassarem para os outros vereadores, né? E a gente está lá, com muita clareza, a gente quando fala para o vereador, né, a gente pede para que eles vão até a prefeitura, porque lá a Joana, que é da educação, ela tem todas as informações que precisa para apresentar para a pessoa. Não adianta numa mensagem de WhatsApp resumir, a gente não consegue mandar um áudio de 5 minutos, não é mais fácil o vereador pegar e ir até na sala da Joana, na sala da prefeita, na sala da Solenir, de qualquer pessoa, a tesouraria está lá para mostrar os números, o Ivo, que é o contador. Então, a gente está aí sempre o tempo todo. Tem que parabenizar o Legislativo, né, devolver um dinheiro para que a gente pudesse mandar para o hospital, né? Essa devolução para o hospital faz muita diferença. Em qualquer momento faz. Se eles devolverem, né, uma parte para a gente, que é da administração, a gente sempre vai usar da melhor forma possível, né? Sim. Quando se tem, digamos, final do ano, eles chegam e a gente conversou. A final do ano foi devolvido para o hospital também. Eles devolveram para que a gente direcionasse para o hospital. Aí, normalmente eles vêm e pedem para a gente, vamos devolver para isso. Então, eu acho que assim, agora é o momento dessa união, né? E eu respeito de qualquer forma, Marcos, respeito o Legislativo, né, cada pessoa que vem lá ou que conversa com a gente respeita todo mundo. Então eu peço assim que cada um que tem essa dúvida vá até a prefeitura, pergunte ou ligue, né? Ligue no telefone, porque hoje mensagem a gente escreve de um jeito, a pessoa entende do outro, né? Sim. Até a tonalidade do que se lê a gente pensa muitas vezes, não, ele quis falar dessa forma, não. A gente quer sempre uma clareza nas coisas. E o Legislativo, agora a gente tem que agradecer o que eles fizerem de bom para a gente, para o administrativo, e quero que todos entendam que a gente está tomando, muitas vezes não vai até o Legislativo pedir opinião, por quê? Porque tem coisas que somente os números que a gente tem lá do dia a dia que podem ser tomadas, e se cada decisão que o prefeito tiver que tomar e ter que ir lá apresentar, então a gente viveria em reuniões, né? Sim. Então é isso que a gente não quer agora no momento, pelo menos não dá de fazer, né? Como você havia mencionado, até para a gente deixar bem claro, algumas áreas elas não foram autorizadas pelo governo do estado, né? Lanchonetes, bares, né? Academias aqui em Salete. Acredito que acho que seja essas áreas mais afetadas ainda. O prefeito libera, o Ministério Público entra com mandado de segurança para fechar. O Tribunal de Justiça, inclusive, acolheu o mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, suspendeu o decreto municipal que permite a frequência, inclusive, né, das praias de Balneário. Você citou ali mais 2 municípios, né? Então, o prefeito ele tenta fazer uma ação, só que aí depois vem, né, a questão do próprio Ministério Público. Não há o que fazer aqui, prefeita? Ontem se discutiu já no grupo, a gente fica o tempo todo ligado, Marcos, porque os prefeitos que eu falei estão tudo meio doidos já, né? Porque a gente, lá saiu um decreto, já começa a vir mensagem no celular do prefeito, de pessoas particulares, como o próprio, né, na próprio grupo da AMAV. Então, assim, isso já aconteceu de Xaxim, aconteceu de Brusque, Sim. Então todo mundo vem. Agora, graças a Deus, o comércio está aberto.
Então, assim, a gente tem que respeitar as regras do governo, sim. Ontem, ainda lendo, né, até eu acho que do Ministério Público aí, que veio mandou de novo fechar as praias, né? Então, assim, já veio uma decisão. Então, Itapema também, eu acho que foi negado, ainda foi dado a liminar, ainda continua aberta as praias, os bares, restaurantes com as regras, né, com o regramento. Então, assim, a gente estava discutindo ontem no grupo de prefeitos, hoje vai ser analisado pelo grupo de procuradores da AMAV, né, a questão de a gente fazer, né, esse decreto também para liberar academias e restaurantes na nossa região aqui. Então, quando a gente fala que a gente vai tentar, é porque a gente tem que analisar todos os porquês, né? Já veio lá uma decisão ao contrário. Então, Bombinhas ainda tem, Itapema tem, todos eles já têm esse decreto. Mas ainda o Ministério Público, em Itapema, já o Ministério Público também já fez a parte dele, só que daí não foi aceito, né? Daí eu acho que é uma liminar, continua valendo. E é em cima de uma base do STF, né? Eles estão numa regramento de lá. Então, e o Ministério Público continua dizendo que o nosso regramento é através do governo do Estado, é através do decreto do Estado. Então, que o prefeito pode ser mais rigoroso, mas não menos. Em momento algum eles dizem lá. Então, toda a orientação que a gente recebe do Ministério Público de Taió, que é a nossa comarca, é a mesma frase, né? Continua. O regramento pode ser mais rígido, mas não menos que o do governador. Então, por isso que a gente está, assim, sempre pisando, fala uma coisa, acontece no município, mas o Ministério Público vai lá e diz que não pode mais. Então, hoje a gente está começando já uma análise junto dos advogados. Tomara que a gente consiga, Marcos, eu sinceramente, de coração, vejo assim que as pessoas que estão ainda fora das atividades, aí que não podem abrir, elas estão sendo prejudicadas também, né? Já o prejuízo já foi, mas está sendo pior agora para esses que não conseguem, né? Pode faltar dinheiro para pagar o salário dos servidores? Marcos, olha, é uma pergunta que todo mundo dentro do grupo também já se preocupou. Aonde vai parar isso, né? Foi a pergunta. Então, para esse mês agora que vem, né, a gente acredita que vai estar tudo ainda normal para isso. Por isso que a gente fala a cada dia ou a cada semana, cada dia a gente está vivendo, né? Porque se a gente sentir que a coisa vai piorar, a gente vai ter que ir tomando atitudes, né? E essas atitudes têm que ser anterior ao acontecimento de não ter o dinheiro, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer, Marcos. Eu não vou te dizer agora, afirmar para ti que vai faltar, não sei, a gente vai ter que ver o que vai acontecendo. Por isso que a gente muitas vezes diz que vai daqui a pouco tomar uma decisão um pouquinho mais doída para a gente mesmo, né? Mas assim, a gente vai ter que daqui a pouco fazer isso sim, para poder procurar não ter o dinheiro, sim, para pagar os servidores também. Antes da gente finalizar, no controle do setor, né, da saúde aqui de Salete, da prefeitura, que a gente fala do setor da saúde, não há nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado? Marcos, a gente tem ali que a gente tem o LACEN, né, e tem a epidemiologia, a vigilância sanitária, que eles fazem esse controle também, né? Então, assim, que passou pelos SF, pelo hospital. Sim. Então, assim, a gente ainda vive uma tranquilidade nesse sentido, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas aí para fazer uns levantamentos e tal, mas a gente está tudo, pelo menos eu acho que o doutor Diego, né? E todo mundo já está se concentrando sempre em cima da epidemiologia e da vigilância, aonde essas pessoas que são os responsáveis por esse controle, né? Então, qualquer coisa anormal, a gente vai, com certeza, comunicar à nossa população. Queremos agradecer a secretária de Educação, a Joana Demore, né, pelos esclarecimentos e também que possa, né, levar a mensagem agora para os professores e a sua mensagem final também à Rádio 105 FM. Então, Marcos, só reforçando aos pais, né, dos 100 primeiros passos. Então, a partir dessa semana, eles vão estar recebendo uma atividade, vão ser 3 atividades, no caso, né, para cada filho, cada criança, estar realizando. Pedimos que eles façam uma devolutiva aos professores. Os professores, dentro dessa carga horária de 10 horas, vão estar se dedicando, vão estar disponível também para os pais. E a gente
pede a colaboração dos professores também, para que entendam esse momento. Não é um momento que ele vai ficar até o final do ano. A partir do momento que acaba, que volta às atividades presenciais, o salário, a carga horária deles voltam toda ao normal. Então, assim, é um momento que a gente pede a compreensão de todos e que a gente se coloque no lugar de muitas famílias, né, que já estão desempregadas, né? A gente até ouviu uma mãe que pediu demissão para ficar em casa com o filho porque não tinha creche. Então, assim, a gente pede essa compreensão de todos e que realmente logo passe, que volte à normalidade. 31 de maio a gente não tenha mais a suspensão das aulas. A secretária também teve o salário reduzido. Sim, também tive o salário reduzido, sou uma pessoa gratificada, né, na função, então também tive a minha gratificação que foi reduzida. Obrigado, queremos também agradecer a prefeita Chica, né, por estar aqui passando, né, todas as informações, também parabenizá-la pela decisão, né, da redução do salário. Acho que é importante neste momento, né, a gente vê o pensamento também no global, né, da questão administrativa, e fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Marcos, eu acho que chamando a atenção a um detalhe, né, Joana, eu acho que a gente acabou não comentando, mas assim, até então essa questão das professoras da creche, ela até dia 22, que é quarta-feira, né, está correndo o salário normal delas, a carga horária normal. Então, dia 22, a partir do dia 22 é que conta essas 10 horas, né, que daí reduz o salário. Então, no mês, elas vão receber quase o salário cheio nesse mês agora que vem, né? No mês, mês de abril, quase todo ele. Dia 22 dias do mês de abril serão baseados naquela carga horária que elas tinham. Então, só assim, digamos... Mesmo sendo facultativo hoje, amanhã? Por isso que a gente até deixou para quarta-feira, né? Porque se a gente chamasse já na semana passada, seria ainda uns dias a menos, né? Então, estava o decreto pronto, a gente segurou um pouco para poder ter a posição da AMAV, sim, mas mais por esse fator também para passar até da metade do mês, que daí elas teriam o salário, não seria o primeiro impacto tão grande nesse mês agora. Então, para mês que vem, elas já conseguem fazer a programação diferente nas suas despesas, né, com a sua dificuldade, talvez, dentro ali da programação particular delas, né? Então, é bom a gente, né, Joana, falar isso. E sempre reforçando, Marcos, de qualquer maneira, isso é uma atitude que a gente gostaria de estar fazendo, tá? Em todos os setores. Então, tipo, a gente teve que suspender contrato da escolinha de esporte, que a gente tinha também, né? Foi suspenso. Da cultura, tem da música, né? Toda essa pasta ali que a gente tinha esses contratos, isso foi tudo suspenso por hora, até que volte, né, às normalidades. Ou talvez quando voltar às aulas, talvez não volte tudo como estava, né? A gente vai ter que estudar essa situação, como vai ficar, porque muitas coisas são do recurso próprio, né? O esporte, todo ele vem nada é gasto da educação, é tudo recurso próprio, né? Então a gente vai ter que analisar muito bem, porque nós vamos estar passando da metade do ano e a gente vai ter que entender, vamos ter que dar prioridades, né? Então, se voltar dia 31, tomara Deus que volte dia 31 de maio e a gente possa começar a equilibrar e fazer diferente. Talvez não vai ser tudo como antes, mas nada, como diz o outro, nada vai ser igual a antes, né, Marcos? Depois dessa pandemia, eu acho que a gente, como ser humano, vai mudar. Eu espero, sinceramente, que muitas pessoas vão valorizar algumas coisas que não eram valorizadas antes, sabe? Então, acho que vejo assim que a gente tem muito para aprender nessa vida, né? E jamais, falando com pessoas mais idosas, ainda jamais foi visto algo parecido, né? Então, acho que a gente vai ter que realmente... Meu sogro sempre falava da guerra, né? Então, ele foi um senhor que viveu muito tempo, então, 96 anos, tive o prazer de estar com ele dentro da minha casa, e ele contava muitas histórias que a gente ia assim, mas se isso não aconteceu, né? Então, eu vejo hoje que com isso que está acontecendo com a gente vê que é uma guerra, sim, mas o nosso inimigo é invisível, que é o vírus, né? Então, assim, ele é tanto quanto se fala, ele é menos do como se fala. A gente ainda não a gente, felizmente, dentro do nosso município, não teve nada ainda assim agravante para a gente poder se preocupar, né? Mas a gente tem que respeitar. Eu acho que qualquer coisa que a gente fale ou faça agora pode prejudicar muitas pessoas, né? Então, eu só tenho a agradecer, Marcos, aí que a gente pede desculpa se de repente a gente está fazendo alguma coisa que desagrade as pessoas,
mas em momento algum é por política, em momento algum é porque a gente quer, é porque é necessário, né? Então, agradeço aí a tua atenção, o espaço aberto aqui para nós, né? Que é sempre muito importante as pessoas saberem que a gente está trabalhando pelo melhor da cidade, das pessoas que aqui moram. Muito obrigado. Com a gente hoje a prefeita Chica, também a secretária de Educação, a Joana Demore. Mais notícias ao longo da nossa programação.